Então, pessoal, sejam bem-vindos nessa palestra Brahma Kumaris. E hoje vocês vão aprender um roteiro básico para meditações poderosas. E tem uma coisa muito interessante neste roteiro básico, é que esse roteiro se aplica a qualquer linha de meditação. Aqui nós vamos falar aqui um pouco mais sobre a meditação da Brahma Kumaris, porém se aplica a qualquer linha de meditação. É bem interessante. Então, eu vou estar aparecendo de vez em quando, né? Eu sou o Rodrigo, está ali escrito, eu pratico, ensino meditação desde 84, fiz o meu curso de meditação em 83, em Porto Alegre, e daí desde 84 eu participo diariamente, todos esses anos, várias vezes para a Índia e tal, e tal, e tal. Então, sobre meditação, mais de 35 anos, dá para compartilhar alguma coisa, né? Então, quando tiver algum probleminha aí no áudio, tiver um probleminha no vídeo, vocês torçam, peçam a Deus, porque aqui não tem muito o que fazer. Mas a Mariana pode dar umas dicas para vocês. Ela está dando umas dicas para vocês. Então, vamos lá. Então, eu vou compartilhar aqui uma tela, alguns slides. Ops, quase. Certo. Então, estamos aí, nessa tela, nesse slide. Brahma Kumaris é uma organização voltada ao desenvolvimento de pessoas que, por sua vez, desenvolvem comunidades que, por sua vez, desenvolvem um mundo melhor. Então, é uma necessidade para ter tudo isso e as pessoas melhores. E a grande ferramenta que a Brahma Kumaris usa para esse processo é a autotransformação. Então, guardem bem essa palavrinha, autotransformação, é transformar a forma. Autotransformação é eu transformando a minha forma. A gente vai falar isso na experiência de meditação, por isso que ela é uma experiência transformadora, porque ela transforma a forma, né? A forma de falar, de ser, de agir, tudo isso. Então, vou apresentar para vocês esse roteiro básico e deixa eu ver aqui nos segredinhos. Se eu aumentar a tela, capaz de ela aumentar, não, mas tudo bem. Então, esse roteiro básico, ele vai primeiramente abordar, só para vocês terem ideia do que a gente está falando, quando a gente fala de Raja Yoga, eu sei que a letra está minúscula, não dá para ler, mas não se preocupem, não precisam ler, é só para imaginar uma árvore super zen, essa árvore aí, super zen, foi impressa na revista Super Interessante, não sei de quando, abril, não tem ali a data. Então, mostra a árvore dos yogas. E a base de todas as linhas de yoga, Mantra Yoga, Japa Yoga, Dhyana, Hatha Yoga, que é esse famoso, né? Bhakti Yoga, Tantra Yoga, todos os yogas, tudo que é yoga. E dentro dos yogas tem meditação. Meditação é uma técnica específica, é uma coisinha dentro do universo dos yogas. Yoga é muito mais do que meditação, certo? Por exemplo, Raja Yoga, que está ali na raiz, dá para ver aqui no tronco, lá embaixo, Raja. Então, Raja é
vamos dizer assim, a essência, é de onde surgiu todas as outras linhas de yoga. Então, Raja Yoga é a origem de todas as linhas de yoga. Não é pouco, hein? Óbvio que não é pouco. Então, tudo que você, e até, por exemplo, essas meditações mais modernas que tem hoje em dia, mindfulness, por exemplo, é um galinho aí, pequenininho, aí num cantinho desses aí, dessa grande árvore. E o Raja Yoga é o ancestral. Por quê? Porque o Raja Yoga, ele existe para autotransformação, é muito poderoso, e por outro lado, né, se é poderoso, por outro lado, é o mais difícil de todos, parado, em comparação. Raja Yoga é o mais difícil. Ele exige uma série de pré-requisitos para que a pessoa se torne um Raja Yogi, né? Por isso que, ao ser difícil, o pessoal deu uma mexidinha aqui, mexidinha ali, daí foi criando essa árvore imensa, porque o seguinte, o Raja Yoga, por exemplo, a alimentação vegetariana é um pré-requisito do Raja Yoga, ou seja, de um Raja Yogi. A fundo, a alimentação vegetariana é importante, que é não violência aos animais, por exemplo, não violência à vida, né? Então, o Raja Yoga precisa disso. Daí o pessoal diz assim, é muito difícil, sei lá, um fruto do mar, coitadinho, né? O fruto do mar é peixe, crustáceo, fruto do mar, mas é um ser vivo. Daí fala, mas a gente muda aqui, muda ali, daí foram criando esses galhos, certo? Então todas as linhas de yoga e consequentemente de meditação, elas têm uma origem no Raja Yoga. Então vamos avançar, né? Então, super interessante, deve estar aí, não sei se a Pamela pôs ali, não tem como ver, mas está por aí. Só que o Raja Yoga, segundo as linhas tradicionais, você simplesmente precisa de várias vidas. É mole? Várias vidas para conseguir ser um Raja Yoga. Mas daí pega, né? Várias vidas pega. A gente não está a fim de ter várias vidas para isso. Então, a gente quer de preferência nessa. Por isso que a Brahma Kumaris fez o que a gente chama de Raja Yoga fácil, uma linha bem fácil de meditação. Então, essa linha fácil de meditação, ela pressupõe duas coisas, que também não é difícil, duas coisas. Ela pressupõe a meditação, a experiência de meditação, e pressupõe o conhecimento espiritual. Então, a Brahma Kumaris fez uma releitura, um desenvolvimento, foi a essência daquele Raja Yoga ancestral e aplicou algumas coisas a mais. Então, a Brahma Kumaris na Índia é conhecida como uma das principais divulgadoras e praticantes desta linha que é ancestral dos yogas. Então, o Raja Yoga tem a meditação, que eu vou falar mais adiante, e tem a parte do conhecimento espiritual. A parte do conhecimento espiritual que eu vou abordar aqui para vocês é só relacionado ao yoga, porque o conhecimento espiritual também é amplo, envolve várias coisas, né? Por exemplo, a famosa lei do karma. Só que aqui eu vou falar de 3 aspectos que são essenciais para o yoga, ou seja, para a meditação. Primeira coisa é o conhecimento de quem sou eu. Aqui eu pus um slidezinho, obviamente que isso é bem mais profundo, quem sou eu, porém, nós precisamos saber do seguinte, que eu sou o ser que controla a mente e que controla o corpo. Então, eu sou o ser espiritual. Por isso, essa imagem de um ponto de luz. Eu sou o ser que domina a mente. Porque na meditação, nós vamos ter muita interrupção, diálogo interno, assim, eu gosto de chamar destreinado, que é aquele crítico interior. Você não consegue, hoje tem um dia mal, você isso, você aquilo. Aquele crítico interno, ele precisa ser acalmado, precisa ser treinado, você tem que conquistar de novo a mente para você. Então você precisa treinar de novo os seus pensamentos, a sua mente. E
quando eu entendo quem sou eu originalmente sou um ser espiritual, então eu não tenho que buscar a espiritualidade, fazer uma jornada para as montanhas, para os Himalaias, para a Índia. Eu sou um ser espiritual, eu sou um espírito, eu não tenho que buscar fora, eu tenho que buscar dentro. E esse buscar dentro é um contato consigo mesmo. Algumas linhas chamaram isso de religião, ou seja, religação com o próprio eu. Então, quando eu penso, eu sou um ser de paz, aí tem as qualidades deste ser. E é uma grande diferença das qualidades do corpo físico. Então, eu sou um ser espiritual, não significa que eu seja um cristão, um budista, brasileiro, chinês, eu sou, né, branco, preto, homem, mulher. Isso são coisas do corpo. O espírito é estas qualidades, são inerentes, só existe no universo para o ser espiritual. Então, paz, amor, felicidade são inerentes ao ser espiritual. E eu sou este ser. Então, isso é um primeiro pontozinho, né, basiquinho. Quem sou eu? Tem muito mais coisa, mas vocês entendem, né? Agora não dá tempo para tudo isso. Segundo aspecto, nós utilizamos no Raja Yoga é a conexão com o Ser Supremo, entender quem é o Ser Supremo. Assim como é necessário entender quem sou eu preciso entender quem é o Ser Supremo, que é o Pai da alma. Se a alma é cheia de paz, existe um ser que tem a paz máxima, né? Máximo, que é o Supremo, Ser Supremo. Seria esse ser que tem essa paz, amor, felicidade no grau máximo. Esse ser é igual à alma, ou seja, é o mesmo ser de luz, não é maior, menor. A gente quer chegar em dar um rainho maior para ele, né, mas é igual, só que ele tem paz, amor, felicidade, que não são esses rainhos que aparecem aí nessa coisa, slide, porém, ele é supremo nas qualidades, ele é nosso exemplo, ele é a nossa referência, ele é a nossa, vamos dizer assim, quando eu quero experimentar paz, será que eu vou experimentar paz lembrando de uma pombinha branca? Será que eu vou experimentar paz ao estar lá em cima dos Himalaias e daí dá aquelas geleiras, cai de vez em quando? Será que eu vou experimentar paz na beira de um rio, que não tem Rio Guaíba, mas lá na Índia tem um rio Ganges? Não, nada disso. Paz é uma qualidade que existe no ser, na alma, e muita paz na alma suprema. Então, quando eu me conecto com esse ser, eu experimento esta paz. Por isso que é tão importante conhecer esse ser. O terceiro aspecto é o lar espiritual. Lar espiritual. Então, lar espiritual. Aqui eu não achei uma figurinha bacana, mas a gente chama de céu, mundo das almas, que seria Parandam, Nirvandam, vários nomes. Na Índia tem um monte de nomes para esse lar espiritual. Vocês já verão por que é importante o lar espiritual. Nesse lar espiritual está o Ser Supremo e os outros seres, todos nós, na forma de um ponto, como está mostrando nessa imagem. Na forma de ponto, a gente chama incorpóreo, é na essência mais pura do ser. Então, com esses básicos elementos aí, nós já estamos bem encaminhados. Nós temos quem sou eu, quem é o Pai, e aonde que eu posso me encontrar com o Pai Supremo nessa forma de luz. Agora, a gente chama esse espaço lá na meditação, a gente chama de um espaço interior, é uma criação nossa, apesar de existir esse lar, por isso que tem nomes, né? Mas nós não vamos para lá, ninguém deixa o corpo e vai para lá, é só uma visualização. Portanto, você também pode visualizar este ser, vamos imaginar num lugar de luz, como se fosse o céu, né? Aquelas nuvens brancas, você também pode visualizar, esse ser caminhando numa praia também. É tudo um espaço interior que você cria, certo? Então, com esses três elementos, o que é o Raja Yoga? É bem simples. Raja Yoga é a conexão do ser com o Ser Supremo, de preferência nesta dimensão espiritual. Só que essa conexão ela vai ser forte quando ela tiver atração.
Porque imagina, você quer meditar em casa, tem barulho, tem um cachorro, tem um gato, tem uns peixinhos que ficam lá olhando para você meditando, daí você fica lá, coitado dos peixinhos. Então eles atraem, né? Tem filho, filha, tem marido, esposa, tem de tudo, né? Tem televisão, tem um monte de coisa. Você quer meditar, tem um barulho, tem gente e tal. Daí você precisa de estar bem atraído, porque yoga é conexão. Eu falei, é quase que religião, uma conexão, uma religação. Então, para que esse fiozinho, estão vendo esse fio aí? Bacana esse fio, para ele ser forte, ele tem que ter atração. Amor é uma forma de atração. Quando eu tenho amor pelo Ser Supremo, eu tenho essa atração, eu estou focado, eu estou atento, estou presente. Então, uma relação amorosa com o Ser Supremo é super importante. Claro que nós experimentamos na meditação, mas a gente cria isso durante o dia. Né? Na meditação, eu crio uma relação amorosa com o Ser Supremo, com o Pai Supremo, com Deus, a gente chama o benfeitor e tal, durante o dia, estudando, entendendo ele, fazendo ações que estão ligadas a isso, entendendo o papel, o que esse ser gosta, o que ele não gosta. É como você gostar de alguém, você vai saber qual é a cor que a pessoa gosta, que comida, um monte de coisa, você vai conhecer a fundo aquela pessoa, né? Não é só um conhecido, é bem próximo. A mesma coisa com o Ser Supremo. Você precisa conhecer ele a fundo, o que ele gosta, o que ele quer fazer com os seres humanos, com as almas humanas, qual que é a intenção, qual que é a misericórdia, qual é o conhecimento, assim por diante. Quando se conhece mesmo e valoriza e gosta e tem, né, semelhanças, daí é que vem essa experiência muito bonita e forte, obviamente, esse amor pelo Ser Supremo, daí esse fio. Então, yoga é essa conexão amorosa. Então, vamos lá. Esse é o ponto que a gente quer chegar. Só dei uma introdução para dizer que precisamos saber, em termos de conhecimento, quem sou eu, quem é o Ser Supremo, esse lar espiritual, e fazer essa conexão. Quem está vendo aí pela primeira vez pode fazer um curso introdutório nas escolas, e se mora longe de escola, você pode fazer online, né? Depois a Mariana pode passar para vocês essas possibilidades, né? Então, online, ou seja, qualquer um pode fazer o curso introdutório, que a gente explica bem direitinho. Mas vamos lá. Para uma meditação diária, o que você precisa para que ela seja poderosa, seja válida, ela seja realmente boa? Então, você vai precisar de 3 coisas. Primeira coisa é ter um objetivo muito claro. Então, você vai sentar para meditar. Pode ser de manhã, quando você acorda, pode ser durante o dia, pode ser de noite, pode ser em casa, pode ser no trabalho, pode ser num parque, não importa. Você vai sentar ou você vai caminhar e nessa caminhada você quer fazer meditação. Então, o meio, não importa muito, meio, caminhando, sentado, em casa, pode ser numa escola, num templo, não importa muito. O que importa é que você precisa ter um objetivo. Você vai meditar para quê? Então você vai meditar, por exemplo, eu quero experimentar paz, eu quero experimentar amor, eu quero experimentar felicidade, eu quero experimentar poder. Hoje, no meu trabalho, estava muito tenso o clima, ou então as pessoas ficam brigando por causa de política na minha família, eu saí na rua e vi uma coisa que eu não gostei, por exemplo, né? Então você tem essas situações, você precisa aplicar esse processo dinâmico, ou seja, a sua meditação, ela tem que estar inserida nas necessidades do seu dia. Então você teve um ambiente pesado no trabalho, então você vai meditar, você quer experimentar leveza, quer experimentar paz, você vai querer experimentar passar vibrações de paz para as pessoas da sua família, certo? Fundamental.
ter um objetivo. Raja Yoga é, como eu falei, o yoga ancestral. Esse yoga ancestral, ele era muito firme, muito determinado. Você é um guerreiro, né? A gente chama um guerreiro. Raja Yoga trabalha com uma metáfora de uma grande guerra na sua mente, que tem você como comandante, tem Deus te ajudando e tem os inimigos, que são preconceitos, velhos hábitos, velhos comportamentos, a coisa antiga, ruim, eles querem te dominar e você tem que lutar contra ele. Ou seja, na meditação do Raja Yoga não dá para sentar e contemplar. Não. Raja Yoga é o yoga do rei. Raja é rei. Então, o rei, o que ele faz? Ele não tem nem mandar. Ele pisca o olho, fala assim, pensamento ruim, tchau. Só que ele só pisca o olho, né? Então, o rei de si mesmo, ele manda, ele comanda, ele tem autoridade. Entenderam? Só estou falando isso para que as pessoas não fiquem achando que a meditação é só sentar, ficar observando os pensamentos, e daí você diz assim, ok, eu percebi que tem uma sensação ruim na minha mente, ou então que algo está chamando a minha atenção. Não, 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 não. Raja Yoga é rei, reis assim, pensamento vai embora, pensamento bom, venha, isso, pá, põe em ordem, sabe, organiza. Devo pegar a ideia? Isso aí, Raja Yoga é yoga real, que torna firme. Então, primeira coisa, tem um objetivo claro para a sua experiência de meditação. Nós vamos fazer uma que é mais basicona, que é paz. Segunda coisa que você precisa fazer quando for fazer a sua meditação, como eu disse, a sua meditação pode ser sentada, pode ser caminhando, pode ser deitado, não importa. Pode ser 5 minutos, 15 minutos, meia hora, pode ter um incenso na sua salinha especial, ou pode ser no ônibus, pode ser andando na rua, sem incenso. Então, mesmo assim, não importa nada disso. Você tem que ter um objetivo. Nos próximos 15 minutos eu vou experimentar paz. Nos próximos 5 minutos eu vou doar amor aonde eu estou. Nos próximos 30 minutos eu vou experimentar silêncio interno. Certo? Objetivo. Segunda coisa, preparação. Preparação envolve algumas coisinhas que eu já vou falar. Terceira coisa é experiência. A experiência em si da meditação. Então, o objetivo, eu já falei, é o que eu quero, o que eu preciso experimentar, e preparação. Preparação é a segunda. Preparação tem que ter uma preparação física. Por exemplo, nada impede que você medite correndo, na academia, correndo, musiquinha no ouvido, correndo, nada impede. Mas você tem que estar preparado, você tem que estar sabendo que naquele momento, se você ficar muito ligado com as coisas, por exemplo, andar de bicicleta na rua meditando, não dá. Se quiser, você faz isso numa bike, num spinning, coisa assim. Por que não dá? Porque você tem que estar atento e a sua atenção vai estar analisando o meio físico. Então, você tem que olhar os buracos, tem que olhar os carros e tal, e tal. Então, ao fazer isso, você está focado na realidade física. A meditação é focar na realidade interna. Então, a preparação física está conectada a isso. O que significa? Você vai meditar por 15 minutos na sua casa. Preparação física é, então, deixa eu ver se eu estou confortável, deixa eu ver se eu estou fisicamente disposto, não adianta estar morrendo de sono, vou querer meditar, vai dormir. Então, preparação física é adequar essas condições físicas para a sua experiência de meditação. Não adianta você querer meditar 15 minutos sabendo que vai ter alguém do seu lado te cutucando. Então, preparação física, deixa eu ficar aqui num canto, esses minutos, deixa eu ver se eu posso ficar ou sentado, ou numa cadeira, ou no chão, certo? Preparação física, tem que ver também se não está morrendo de fome, está morrendo de sono, porque daí não adianta muito. Melhor é comer uma coisinha, tomar um chazinho, se estiver muito cansado, descansa um pouco. Segunda preparação é a preparação mental. Você tem que estar afim, tem que estar querendo, tem que estar com a energia se predispondo
né, como a dor, ó, se nós não conseguimos ficar quieto nem 5 minutos, não tem problema nenhum, mas se você, por exemplo, vou pegar o aspecto aqui da preparação física, é importante que durante esses 5 minutos ninguém te atazane, do verbo atazanar, te incomodar. Então, pelo menos garanta que nos próximos 5 minutos ninguém vai te incomodar. A segunda coisa, a preparação mental eu estou a fim de meditar, eu preciso acalmar, vou conseguir ou não, não importa, mas eu preciso, eu quero, digamos assim, você tem também um pouco desse conhecimento. Outra coisa, você tem que dizer, eu mereço paz, eu mereço esse descanso, eu tenho direito de experimentar felicidade. Então, preparação mental tem a ver com a sua intenção, com a sua atitude. E a terceira coisa é montar um roteiro. Vocês logo verão por que vocês têm que montar um roteiro. Porque, por exemplo, você quer experimentar a paz. Como que você vai fazer para experimentar a paz? Você não vai experimentar a paz, como eu falei, lembrando de uma pombinha branca. Aquilo pode ser uma referência. Você não vai experimentar a paz necessariamente colocando uma musiquinha calma, porque senão não existiria meditação, só existiria musiquinha calma. Existe meditação e existe música calma. Existe música que é calma, mas a meditação é mais poderoso, mais forte do que isso. O roteiro é quando você vai juntar algumas coisas. Por exemplo, você vai querer experimentar essa paz aonde? Pode ser na praia, pode ser numa montanha, pode ser naquele lar espiritual, lar de luz, de muita paz. Então, você vai, de uma certa maneira, preparar o roteiro da sua experiência. Aonde você vai experimentar isso? Depois, é com quem? Você pode lembrar de Deus, você pode talvez lembrar de um lugar, você pode dizer assim, aquela região teve uma catástrofe, aquela pessoa está precisando, então você pode montar nesse seu roteiro que você vai enviar vibrações para aquele local. Então, você vai visualizar aquele local, vai visualizar uma determinada pessoa, e daí você monta no seu roteiro, eu vou lembrar de Deus como um sol, então como um oceano, imagina o oceano de uma praia, o oceano, muita calma, muita paz. Então, você vai montando alguns elementos. Se você só sentar querendo ter uma experiência, algumas vezes você terá, mas a maioria não. Não. Você é responsável pela sua experiência, você é responsável, você é um aluno, mas o aluno que tem que estudar, não é o professor que toda vez vai ficar tendo que fazer o exercício do aluno. Então, falar para Deus, Deus me ajude, é a mesma coisa que falar para o professor num curso, né, qualquer que seja o curso, criança, adulto, falar para ele, professor, me ajude, responde aqui as minhas perguntas que você mesmo me deu. Professor, me ajude, eu não estou entendendo nada, faça com que as pessoas, mesmo que eu não entenda, me ajudem. Não funciona assim. Você, como aluno, você precisa estudar, se preparar, aprender e caminhar nos seus próprios pés. Então, a mesma coisa na meditação. Se você abrir os braços assim, ó Deus, me ajude, ó Deus, ou então assim, uma coisa assim, não adianta, não adianta. Porque, bom, pode adiantar para algumas linhas, mas o Raja Yoga pressupõe maestria. Raja, rei que controla os pensamentos. O que significa? Que você precisa criar a sua experiência. Ao criar a sua experiência, organizar, montar, você depois vai conseguir usar com maestria durante o dia. Então, acontece uma situação, um obstáculo no seu dia. Você combinou alguma coisa, aconteceu outra. Como você já está exercitando, que é fácil nessa experiência de meditação, a criação da sua experiência, são músculos internos, você está visualizando, você está concentrando, você está puxando essa vibração. O que vai acontecer? Vai acontecer uma situação difícil, um problema no trabalho, um problema em casa. Você vai conseguir acessar isso, porque você está forte, está exercitando. Então, está lá no trabalho, tem que acalmar o pessoal, você vai conseguir invocar paz e vai conseguir acalmar. Por quê?
porque você está treinando, exercitando com a experiência da meditação. Tudo isso é para dizer, você tem que montar o seu roteiro. Não fique achando que vai cair do céu, que você vai pedir para Deus, Deus me dê uma experiência. Ele vai dar, ele é muito bonzinho, ele é gente boa, mas vai dar uma vez, 2 vezes, 3 vezes. Ele tem apenas 7 bilhões de filhos pedindo experiência para ele. É complicado, né? 7 bilhões, se fosse 1 bilhão, talvez 7. Então, seja o irmão mais velho, crie a sua experiência. Vamos lá. Então, eu vou mostrar aqui um roteiro para criar essa experiência. Esse roteiro é universal, se aplica a qualquer linha. Primeira coisa que você tem que fazer é relaxar. Alguns chamam isso de estado alfa. Nada mais. Por exemplo, na Brahma Kumaris a gente faz isso. Então, você vai mais ou menos fechando um pouco os olhos, na verdade eles ficam semi-abertos, né? Então, porque você vai desfocando. A gente até usa nas nossas escolas uma luz um pouco mais, a gente usa uma luz às vezes avermelhada, às vezes amarela, às vezes combina, né? Não fica aquela luzona branca, só para ajudar você a desfocar, a não ficar tão ligado na coisa física, né? Porque o estado beta, que a gente chama mental, é quando você está muito desperto, você está percebendo todas as nuances de onde você está, barulhos, cores, movimentos, você está bem desperto. E isso faz com que a mente fique acelerada, por isso que é chamado estado beta, né? A onda é bem acelerada, que é o estado de vigília da maioria das pessoas hoje em dia. É um estado cansativo, pensa demais, é muito acelerado. Por isso que a Dora falou, não consigo ficar 5 minutos. Uma das coisas é que está sempre nesse estado ligado às coisas externas. E, por exemplo, a pessoa que fica muito distraída com... Hoje em dia tem, né, celular, rede social, esse tipo de coisa e tal. Então a pessoa ela fica muito ligada a essas coisas, ela deixa de ter essa experiência de um estado relaxado internamente, pode chamar de estado zen, estado alfa, às vezes a gente chama de estado meditativo, mas é um estado assim que você não está prestando tanto atenção lá fora, você ainda está consciente, mas está prestando atenção mais internamente aos seus pensamentos, às suas experiências internas. Então, a primeira coisa é relaxar. Então, você pode fazer isso respirando fundo, você pode fazer isso falando internamente, agora eu volto a minha atenção para o ser que eu sou. O objetivo desse primeiro itemzinho aí é você relaxar, ou seja, é a mente acalmar, porque você só consegue entrar num estado mais profundo, primeiramente relaxando, né? Segunda coisa, então você tem que incluir na sua experiência, a primeira etapa é relaxar, pode ser respirar, a gente chama pelo diafragma, né? 3, 4 vezes, às vezes uma musiquinha ajuda para relaxar. Tem algumas meditações que só ficam no relaxamento, né, que tal, acalmam, por exemplo, contam a respiração, contam pensamentos, né, é só para relaxar, para entrar no estado alfa. Bom, segunda etapa é ir para o seu espaço interior. Como eu falei, pode ser lá para o mundo das almas, que é bem avançado, ou seja, bem poderoso, mas pode ser assim, é um espaço interno na sua mente, na sua cabeça, pode ser assim, é um jardim especial. Na Brahma Kumaris, por exemplo, a gente lembra da sede da Brahma Kumaris, a gente chama de Madhuban, então eu vou me transportar, vou me visualizar estando lá, caminhando na sede, ou seja, é um espaço interior. Você está criando internamente essa experiência. Pode ser um jardim que você cria na sua cabeça. Pode ser o que a gente chama, e tem alguns aqui na Brahma Kumaris, a gente chama do regiões sutis. Não dá tempo de entrar em detalhe, mas é um espaço interior, porque ninguém sai, né? A alma não sai do corpo. Porque quando a alma, o espírito sai do corpo, a gente chama isso de morte. Morre, então não é assim, é uma visualização, por isso que é ir para o espaço interior,
Você pode criar o seu espaço interior, você pode criar uma praia só sua, com um céu maravilhoso, com passarinhos no fundo, com o barulho da onda do mar, com areia quentinha, não muito quente, mas areia quentinha, macia, seu pé afunda e é tal e tal. Então, você visualiza, e visualizar não é só visão, é todos os órgãos de sentido, certo? Então, espaço interior, você está totalmente desperto para seus, vamos chamar assim, para essa parte da mente. Basicamente são 4 coisas. Visualização, ou seja, imagens e tal, depois sensação, relaxamento é outra, e o diálogo interior, né? Então, Patrícia, então nos compomos o cenário, isso, compõe, é exatamente isso. Pode compor, por isso que na Branco Mar a gente tem alguns que são clássicos, né? Como eu falei, o mundo das almas, região sutil, mas pode ser um lugar, pode ser um lugar onde você foi na infância, que gostou demais, e você se sente bem lá. Então você pode usar isso como um espaço interior. Terceira coisa, por isso que você tem que ter o seu roteirinho, né? No seu roteiro você vai dizer com quem que eu vou me encontrar. Vou me encontrar com Deus, eu vou me encontrar com algum ser especial, algum professor, algum mestre, algum mentor, ou não, é opcional. Por exemplo, você pode ter uma excelente experiência poderosa lembrando do lar espiritual e recebendo paz, só isso, paz, muita paz. E pronto, é uma experiência poderosa, não precisa ter um encontro com Deus necessariamente, ou com algum mestre, mas você pode fazer esse encontro. Então, e aí que vem, veja como vai relacionando, você tem que estar relaxado. Então, imagina você indo para as nuvens, depois no final a gente vai fazer a meditação com tudo isso, certo? Mas imagina assim, quem viajou de avião sabe, né, que quando o avião está atravessando as nuvens, mas imagina assim, se tem um lugar assim com essas nuvens branquinhas, parece de algodão, daí você está caminhando por indo até aquele espaço interior, e daí imagina se lá você vai encontrar com um anjo, pode ser o seu anjo, não sei se existe anjo da guarda, assim, mas você vai se encontrar com aquele ser especial. Se você estiver relaxado naquele estado alfa, estado zen, estado meditativo, estado de tranquilidade, você vai visualizar esse ser na sua frente. Daí vem essa quarto item, experiência da conexão. Você vai ter uma sincronia, você pode fazer uma pergunta para este ser. Vamos imaginar que seja o Ser Supremo. Você imagina ele na sua frente e pergunta: o que eu preciso agora para o meu progresso espiritual? Pode ser uma pergunta mais simples, né? Você acha que eu devo me mudar de cidade, alguma coisa assim. Num estado profundo, você fica com a sua mente subconsciente, mente intuitiva, né, essa parte mais profunda da mente, super sensível. Então você vai captar essa conversa com esse seu mentor ali do terceiro item. Então, se você está nesse estado, você imagina assim, você é um professor universitário, vamos imaginar uma coisa bem básica, professor universitário. Você imagina na biblioteca, você se encontra com essa pessoa, daí você está em silêncio profundo e pergunta, que caminho eu devo tomar para solucionar esse problema, essa pesquisa. Fica em silêncio, você vai receber toques, intuição, sinal, certo? Isso funciona, por isso que eu falei que é genérico. Mas no nosso caso aqui, nós queremos uma conexão com o Ser Supremo. Então você vai imaginar esse Ser Supremo, então você vai visualizar esse 13 ou 4, você vai visualizar um ser de luz, você vai se aproximar desse ser de luz, visualizar na tela da sua mente, pertinho de você, e daí vai experimentar essa conexão. Eu estou experimentando paz, amor, eu estou recebendo uma energia muito boa, né? Então, com o Ser Supremo, você tem essa conexão suprema, certo? Um quinto item é autovisualização. É fundamental, porque você tem que se visualizar nessa experiência. Você pode se visualizar
na forma de um ser espiritual, uma alma, um ponto de luz. Então, eu sou esse ponto de luz. Você vai se visualizando assim como sendo de luz. Ou então você pode visualizar com o seu corpo, né, sua forma que você usa, está usando essa forma física, mas você vai se visualizar com a experiência da conexão. Então, se você estiver recebendo paz do Ser Supremo, como é que seria você com muita paz? Então, você vai se visualizar, então, a sua face, o seu corpo, sua vibração. Então, você vai se sentir cheio de paz, né? Você pode se visualizar de fora, olhando como se tivesse um espelho na sua frente, ou você pode se sentir dentro, mas você vai se perceber. Pode ser autopercepção, alguns chamam de autorrealização, autovisualização. O importante é você se perceber experimentando essa conexão. Nós vamos fazer a experiência de meditação, vocês vão ver como é claro. Para transformação, forma, você tem que se visualizar. Porque a visualização dá forma. Então, imagina assim, você quer visualizar que você é um anjo de luz. Um anjo de luz. Então, você monta naquele roteiro, você imagina mais ou menos um anjo e tal. Daí você vai para essa experiência. Você relaxa, você tem 5 minutos para a experiência. Você relaxa, respira fundo, aí você vai para um lugar onde você vai poder experimentar ser esse anjo. Pode ser nesse mundo sutil, no mundo de luz, pode ser em algum lugar, né? Você imagina estando nesse lugar. Isso que é ir para o espaço interior. Você se imagina estando nesse lugar. Imagina que é, então, no alto da montanha. Você se imagina lá no alto da montanha. Por isso que eu coloquei que esse encontro opcional. Você pode ter alguém, um anjo master lá, ou pode ter Deus, alguém, ou vários outros juntos, né? Pode ser um coletivo de anjos. Eu não sei, né? Eu sei que tem manada, tem coisas, mas anjo eu não sei, né? Anjada não existe. Mas é um coletivo de anjos, vários anjos. Então, seres de luz, doadores de paz. Então, você está lá no alto da montanha, você vê outros do seu lado, mas daí você tem que ter essa experiência. Eu estou leve, eu estou em paz, eu estou irradiando paz. E daí você se visualiza. Como é que é um anjo? O anjo tem uma roupa, sei lá, branca, o anjo ele está suspenso, tem asas, ele voa ou não, tal, como é que é? Aí que vem a autovisualização. Porque quando você se visualiza, você começa a mudar a sua forma. Quando você se visualiza estando em paz, então você pode imaginar, por exemplo, o seu trabalho. Você quer doar paz para o seu trabalho. Você definiu esse objetivo. Eu quero doar paz para o meu trabalho, porque o pessoal fica brigando, o pessoal fica lá. Então, você quer doar paz. Você pode visualizar você estando, o seu espaço interior pode ser o seu ambiente de trabalho, escritório, trabalho. Você está lá. Então, você se transporta, você se visualiza lá nesse ambiente de trabalho, que é o 2. Você não foi para lá, você está sentado na sua casa, só que você está mentalmente visualizando que você está no escritório, por isso que é ir para o espaço interior, é o item 2. Aí o item 3, você vai estar na companhia de Deus, você vai ter alguém, não, opcional. Mas daí você vai ter essa experiência, o item 4 é experiência, então você está lá, você está caminhando, mas com muita, muita, muita paz. Você caminha que nem um ser totalmente de paz. Você olha, as pessoas talvez te enxergam ou não, tanto faz, né? Na tua visualização é tua, tem que ser algo seguro, confortável, que você se sinta bem. Então você está olhando para as pessoas e elas vão se acalmando, você vai passando vibração para a sala e a sala vai ficando impregnada de paz e as pessoas vão ficando silenciosas, por exemplo. Você vai criando essa imagem, isso está ligado ao espaço interior, está ligado ao item 4, essa experiência. Você vai passando paz, as pessoas vão acalmando. Opa! Você disse que é legião de anjos, já é alguma coisa. Então,
a gente vai passando paz, certo? Você está experimentando, mas daí é importantíssimo o quinto passo, que é a autovisualização. Você tem que se perceber como é que você está caminhando entre as mesas do seu ambiente de trabalho, se tem, né, por exemplo, ou qualquer que seja, como é que você está caminhando em paz? Como é que você está olhando em paz? Como é que você está, o que você está pensando? Isso que é a tal da autovisualização. O que você está fazendo, sentindo, pensando? Você tem que gravar isso. Por quê? Por que que tem que gravar isto? Porque daí você se acostuma a fazer isso quando estiver no ambiente de trabalho. Aí que vem a tal da autotransformação que eu falei lá no início. A Brahma Kumaris é muito famosa na Índia por promover a autotransformação. A mecânica da meditação é esta, você se visualiza. Então, você se visualiza caminhando com paz. Então, você se visualiza. Daí o seu olhar, o seu sorriso, a sua face, você, de alguma maneira, você está ou imaginando ou criando, mas você está treinando. Então, você se visualiza em paz. Você vai sentindo isso. Aí você usa um sexto item, que é uma afirmação poderosa. Você diz assim: eu sou um ser de paz. Eu estou doando paz. Eu posso doar paz para o meu ambiente de trabalho. Uma frasezinha dessas. Paz. Uma frase que você cria, monta no seu roteiro antes, né? Paz. A gente usa muito Om Shanti, eu sou um ser de paz. Então, se você é um anjo, dá para dizer assim: eu sou um anjo doador de luz. Uma frase. E daí você repete essa frase várias vezes, bem devagarinho, e associa a frase com a sua visualização e a experiência. Então, você está sentindo paz, visualiza como caminhando com paz. Como é que é você caminhando com paz? Como é que é essa suavidade do seu caminhar? Então, você está visualizando, experimentando a qualidade, criando uma afirmação poderosa: eu sou um ser de paz, certo? E daí você faz isso e a experiência é poderosa. O que acontece? E aí que está o ganho. Quando você vai estar lá no seu trabalho, você pode lembrar da sua frase: eu sou um ser de paz, eu posso doar paz para o meu ambiente de trabalho. O que vai acontecer? Você vai lembrar da experiência, você vai lembrar dessa sua forma e vai trazer de novo aquilo para aquele ambiente. Então você vai treinando uma nova forma de ser. Por isso que é transformação. Transforma a forma de ser, da ação. Como? Com a sua experiência de meditação. Por isso que ela, nesse caso, ela é poderosa. Quando você junta esses três, a experiência da conexão, porque mesmo que você encontre com Deus na sua frente, não adianta muito. Agora, quando você experimenta a força dele, quando você experimenta o amor dele, quando você experimenta a paz dele, daí adianta. Então, é quando você experimenta, que é o item 4 desse slide, você experimenta a paz, você se visualiza, se percebe como um ser de paz e cria essa afirmação: eu sou um ser de paz, eu sou um filho do oceano de paz, eu tenho paz, eu posso doar paz, né? Você escolhe uma frase ou repete, você está muitas coisas acontecendo ao mesmo tempo, muitas coisas. Você consegue associar essa frase à experiência, você treina o seu diálogo interior para, em vez de pensar coisas ruins, pensar coisas poderosas. Você está treinando, depois durante o dia fica mais fácil, e você está criando uma âncora. E daí quando você estiver lá, na situação que você precisa ter aquela mesma experiência de força, de paz, de amor, daí você pensa: eu sou um doador de amor. Pode ser para sua família, né? Você imagina um encontro com a sua família e tal, você experimenta, daí você pode usar como conexão o Ser Supremo, o amor que o Ser Supremo tem por todos. Então você experimenta esse amor dele, você se imagina, visualiza, se percebe como um ser amoroso. O que significa isso? É sua face,
o seu olhar, a sua fala, a sua atitude, você se visualiza, você se percebe, por isso que eu chamei de autovisualização. E você cria essa frase, eu sou um ser amoroso, eu posso doar amor. Então você vai juntando uma coisa com a outra, você mistura bem, reserva, põe para assar, por isso que a meditação a gente chama de forno, né? Você deixa aquilo internalizar, daí quando você estiver na situação, a sua mente já está preparada, ela vai trazer aquela experiência, ela vai trazer o amor, ou a paz, ou a força, ou o desprendimento, que quer que seja, que você se preparou. Por isso que a gente chama também de ensaio mental. Assim como um artista, ele ensaia a peça de teatro, né? Você pode ensaiar o seu novo ser, né, novo agir, antes da situação. Então, você pode imaginar, numa situação difícil, você está em paz, e quando aquilo aparece, você já treinou, ensaiou, é só repetir. Por isso que é um roteiro para uma meditação poderosa, certo? Nós vamos fazer uma experiência de meditação. Então, se alguém tiver alguma pergunta, faça agora, porque depois nós vamos finalizar com uma experiência de meditação, passando por essas etapas. Então, Patrícia, entendi. A afirmação que criarmos será o link que nos conduzirá automaticamente ao nosso cenário. Sim, eu não digo nem tanto ao cenário. O cenário é só uma contextualização, é para criar um clima. O cenário cria um clima que a âncora da afirmação é com a experiência, é com a sensação. E isso fica gravado na mente mais, vamos chamar assim, na mente mais intuitiva, numa mente mais profunda. Por isso que tem que ter aquele estado alfa, aquele estado mais profundo, porque é ali onde fica gravada essa experiência. A afirmação, por exemplo, é ali onde você tem paz, onde está gravado a paz. Não é no racional, na correria, não tem paz. Daí você pode repetir, eu sou um ser de paz, sou um ser de paz. Não vai funcionar. Agora, quando você acalma, relaxa, grava a paz, mais e mais paz, nesse nível da sua mente. E depois associa isso a uma frase. Quando você estiver na situação prática, na rua, né, num problema, você repetir com um pouco de calma a frase, você acessa, você recupera aquela experiência. Pela primeira vez, ao fim de 4 anos de estudo, estou a interiorizar o que chamamos de meditação. Como checar se realmente estou me autotransformando pela meditação? São indicadores práticos. Como é que você estava antes, como é que você está agora? Você pensa assim, porque qualquer coisa que é qualitativa a gente faz assim. Antes, na situação, no trabalho, eu gritava ou chorava, ficava tenso. Agora, com a experiência de meditação, a mesma experiência, eu, ao invés de chorar, que seria 10, eu fico um pouco assim, que é 5. Ou então, agora eu não me afeto mais, que seria 1. Né? Eu ficava irritado, que era 10, agora, assim, 5, 0. Ou seja, vai comparando com experiências antigas. Essa técnica era usada pelo filósofo Krishnamurti, não sei. Para ser bem sincero, eu montei esse roteiro, desenvolvi esse roteiro, eu trabalho com isso profissionalmente. Então, eu fiz estudos comparados de várias técnicas, né? Desde hipnoterapia, do Raja Yoga, várias, muitas mesmo. E daí tem um padrão, e esse é o padrão. O padrão envolve espaço interior, relaxamento, tal e tal. O mundo das almas, se não sair do roteiro, poderia falar um pouco. Nós vamos experimentar agora esse mundo das almas, mas é chamado na Índia de Parandam, é um lugar de total paz. Então nós vamos experimentar, nós vamos fazer uma visualização e que vai ajudar muito. É onde nós, na Brahma Kumaris, preferimos
criar essa experiência, porque nos remete a uma consciência muito forte, muito intensa de paz, da verdadeira natureza do ser. A Lumière perguntou: usamos o intelecto para fazer esse acesso à experiência? Sim, o intelecto ele pode ser um ajudante ou pode atrapalhar. Quando ele é um ajudante, ele está treinado, a gente tem um intelecto divino, ele está cheio de bons pensamentos, baseados no conhecimento, corretos, que conduzem a experiência, a gente chama isso de intelecto divino. Quando esse mesmo processo racional, que quando é divino, chamei de intelecto divino. Agora, quando esse mesmo habilidade, vamos chamar assim, habilidade mental, quando ela está destreinada e só pensa coisa ruim, distorcida, negativa, a gente diz que é um crítico interno, um demônio interno, é aquilo que atrapalha. A gente às vezes usa isso também como ego, né, o ego ruim. Então, é o mesmo processo. É tipo assim, imagina você tem uma faca, a faca corta ou pode matar alguém, a faca é a faca. O intelecto é a mesma coisa. Se você contaminar ele com bons pensamentos, ele se torna divino, ele te conduz à experiência, ele resolve os problemas, ele ajuda nas decisões. É necessário treinar também o intelecto, né, que eu chamo até de mente racional. Por outro lado, se estiver contaminado com informações ruins, negativas, só problemas, né? Só conversa problema, só lê problema, só fala de problema, vai sentar para meditar, vai lembrar de problema. Então, isso só atrapalha. Então, o intelecto ele pode ajudar, pode atrapalhar. Ele está treinado, ele está destreinado. Não é doente, destreinado. Você tem que reeducá-lo. Né? Então, não é intuitivo, ele é tipo o Chapeuzinho Vermelho, que é chegar até lá, a vovó, mas tem o lobo mau. Tem um caminho. Só se o seu intelecto não estiver forte, ele é enganado pelas circunstâncias. Bom, muito bem, vamos para a nossa experiência de meditação. Então, vamos lá. Como vocês sabem, a gente não põe música de fundo, porque o YouTube ele é chegado em tirar a música fora. Apesar da gente ter o direito autoral da música, ele é metido. Então, a gente faz meditação aqui com música, chega o seu YouTube e tira fora. Tira a meditação e o comentário. Daí quem quer assistir depois o replay fica sem meditação, sem comentário, sem nada, certo? Então, num silêncio. Nós vamos seguir o roteiro. Vamos seguir o roteiro. Então, o roteiro ele é bem simplesinho. Aqui. Então, tá aparecendo aí para vocês? Tá. Coitadinha, tá. Então, nós vamos primeiro, essas coisas todas, o objetivo, o que nós vamos experimentar? Agora nós vamos experimentar paz. Paz e conexão com o Ser Supremo. Esse é o nosso objetivo, eu quero experimentar isso agora. Né? Então, é isso que eu quero experimentar. Paz e conexão com o Ser Supremo. Preparação física. Bom, tudo bem, tenho aqui 10 minutinhos, 5 minutinhos, está ok. Preparação mental, sim, estou tranquilo, estou afim, estou predisposto, estou acordado, estou bem. Tá. O roteiro, bem, meu roteiro vai ser assim, eu vou me considerar um ser espiritual, vou até o mundo das almas, ou seja, o meu espaço interior, deixa eu pôr aqui, né? O espaço interior vai ser um mundo espiritual, então eu vou visualizar essa coisa toda, e lá eu vou encontrar com o Ser Supremo, Ser de luz, de paz, vou experimentar essa paz, essa conexão com Ele. E daí eu vou me visualizar como um ser de paz, poderoso, amoroso e tal, e vou criar essa afirmação que eu preparo no meu roteiro, eu sou um ser de paz, um ser espiritual. Né? Eu faço isso para essa âncora, vamos dizer. Então, certo? Vamos lá. Então, deixa eu pôr aqui uma. Então, primeiramente, para fazer esse relaxamento,
Faça 2 respirações profundas pela barriga. Então, vamos lá. Vá respirando, inspirando suavemente. Você pode manter os olhos semiabertos. Agora você, talvez, se você estiver olhando para essa figura na sua tela do computador, você vai vendo a montanha que meditamos lá na Índia, e você vai se imaginando lá, sentado, num clima super agradável. Então esse vai ser o primeiro espaço interior. Vai ser estar na montanha da Brahma Kumaris, lá na Índia. Então você está sentado, vá visualizando agora, você está no alto de uma montanha, o sol está se pondo, você está em muita paz. Outras pessoas estão com você, meditando, todas com muita paz. Você se sente bem nesse espaço interior que você visualiza. E nesse espaço agora, vamos para esse outro, que é o mundo espiritual. Então, para ajudar, você pode se considerar como um ser de luz. Você é um motorista deste corpo físico. Corpo é apenas uma roupa. Você tira a roupa, põe uma roupa. Então imagine agora que o seu corpo é como uma roupa. E você é diferente dele. Você é o dono, você é um motorista, você é um mestre do seu corpo. Então, por alguns instantes, você, ao invés de se perceber como um corpo, você se percebe como você realmente é. A energia pura, concentrada, na forma de uma estrela viva, que irradia a paz, que está no centro da testa. Esse sou eu, essa estrela viva, esse espírito de paz. E agora eu começo a visualizar na tela da minha mente uma outra dimensão, lá no céu, lá em cima, além das estrelas. E eu começo a sentir que vou me transportando mentalmente para esta dimensão. Então vá visualizando que na sua frente tem uma região de luz vermelho-dourada e que você está viajando em direção a esse lugar de luz. Só olhar esse lugar, você já fica em paz. Então, essa lugar, essa região de luz vai ficando cada vez maior na sua frente, você como se fosse um ser espiritual viajando pela dimensão física. Você vai se aproximando cada vez mais e você começa a entrar nessa região de luz. É uma região de luz dourada, vermelho-dourada. E você começa a reparar que tem outros seres de luz como você, suspensos como estrelas brilhantes, seres espirituais ao redor, espalhados em completa paz. Observe ao seu redor seres de luz suspensos na paz. Você vai agora bem suavemente avançando nesse mundo de paz. Você se sente tão leve. É apenas o espírito, apenas a estrela flutuando em paz. Então, você começa a reparar um ser brilhante, atraente. Você se conecta com este ser.
você começa a sentir que este ser está percebendo você, como se ele estivesse olhando você, como se ele estivesse chamando você, como palavras doces, espirituais, filho, filha, venha, se aproxime, e você vai sendo atraído por essa energia espiritual, por esse amor espiritual. É como se essas ondas fossem abraçando, envolvendo você. E você fica bem próximo ao Pai Supremo, ao Ser Supremo. E dele você vai recebendo muita paz, muito amor, proteção. É como se você pudesse olhar, sentir. É uma conexão de mente a mente. Você se conecta com o Ser Supremo. E por alguns instantes, sinta o que ele está pensando, o que ele está irradiando. Sinta ele como esse pai, esta mãe, protegendo, envolvendo você. Então agora vá se percebendo que você é essa estrela viva, esse espírito, esse ser de luz. Esse ser de paz. E vá repetindo, eu sou paz. Eu sou a alma cheia de paz. Eu sou essa estrela viva, cheia de paz. Eu sou paz. E vá se percebendo como esse ser eterno, indestrutível, espiritual, que tem um relacionamento direto com o Ser Supremo. Então, preenchido, recarregado com esta energia, você começa a fazer a jornada de volta. Lá para o planeta físico, para a Terra, como se pudesse olhar e se direcionar ao planeta. E à medida que você vai se aproximando do planeta, imagine você irradiando paz. E todo o planeta, as pessoas, a natureza, experimentando paz. Vá visualizando agora você irradiando paz. Vá sentindo você espalhar paz. Então você volta para a sala onde você estava, para o quarto, para o ambiente, e continue repetindo essa frase: eu sou paz. Eu sou ser de luz, espírito de luz. Essa estrela viva, consciente, que irradia paz. Eu sinto o ambiente onde eu estou cheio de paz. E que a um pensamento eu posso me conectar com o Ser Supremo. Om Shanti significa eu sou paz. Então, voltando, estão aí ainda? Esse é um roteiro poderoso. Acho que vocês ou anotaram ou pegaram. Então, esses são 3 segredos, né? A experiência,
autovisualização e essa afirmação. Certo? Então, depois, se tudo der certo, vocês podem pegar o replay, se quiserem. A Mariana já passou os endereços aí para vocês, de escolas, para quem não fez, para quem já fez, tem outras atividades. Então é isso. Espero que tenham apreciado. Vocês vão ficar agora impregnados de paz por mais algum tempo. Mas, de qualquer maneira, quando repetirem essa afirmação, quando lembrarem, vocês vão acessar de novo essa experiência de paz. Ok? Então, boa noite. Fiquem com Deus, ou então com a legião de anjos. Não sabia, né? A gente sempre aprendendo. Legião. Boa noite. Estou fechando aqui. Fiquem com Deus.